pessoal, eu sou o Bruno Godinho do canal Aqui Se Faz História e hoje a gente está aqui com o meu grande amigo André Zulli, que é lá da Unirio também. André, obrigado pela presença. Hoje nós estamos na Bibliomaison, que é a biblioteca do Consulado Francês no Rio de Janeiro, então eu gostaria de agradecer ao pessoal da biblioteca pela cessão do espaço, por nos permitirem fazer a gravação aqui, especialmente ao Roberto Pedretti, que é o diretor aqui da biblioteca, que conversou comigo, me deu todos os esclarecimentos para a gente poder fazer o nosso trabalho aqui hoje com tranquilidade. Bom, sem mais delongas, vou fazer uma breve apresentação do André, como é de praxe, e depois eu cedo a palavra para o André. O André é graduado pela Unirio, licenciado e bacharel, não é isso? Sim. Isso. Por alguma coincidência, né, ele fez mestrado na Unirio numa turma que foi a minha. Né? Coincidência, esse pessoal, né? A gente tá entrevistando um monte de gente aí que fez mestrado na Unirio, assim, é um negócio super fortuito, não tem nada a ver isso com, enfim, nossas redes de relações, né? Então, o André é graduado com bacharelado e licenciatura pela Unirio, também é mestre, defendeu no ano passado, não foi isso? Sim. Assim como eu, né? Por acaso também. Enfim, e o André está aqui para falar um pouquinho da pesquisa dele hoje. Então, cedo a palavra, André, por favor, fala um pouquinho da sua pesquisa, tema, objeto, contexto, tudo mais, essa coisa para a gente aí, por favor. Tá. Primeiramente, agradecer o convite para vocês, que acho que, como todo mundo que trabalha na academia, sempre fica com uma certa frustração, né? Você passa 2, 4 anos fazendo a pesquisa e a sua dissertação fica numa estante com poeira e que ninguém nunca mais vai ver aquilo. Mesmo com a internet ainda fica uma coisa muito restrita. Mas, enfim, a minha pesquisa do mestrado, ela foi sobre a polícia no Rio de Janeiro, mais especificamente a polícia ostensiva, ou seja, a Guarda Real de Polícia do Rio de Janeiro, tendo como objetivos principais identificar quais eram as funções dessa instituição e quais características o governo da época, aí no caso já não um governo, um só governo, porque teve a Dom João VI depois Dom Pedro I. Como eles entendiam ser um serviço policial eficiente, daqueles que exerciam esse papel. O meu corte cronológico ele vai de 1809, que é da criação da Guarda Real de Polícia, até 1831, quando ela é extinta após o motim da Guarda Real de Polícia no Rio de Janeiro desse período. Foi logo após a abdicação do Dom Pedro I. Sim. Acredito que sim, a relevância do meu trabalho fugir um pouco do que a historiografia vinha fazendo até então quando se falava de polícia, especialmente da polícia ostensiva, que a historiografia, um viés muito marxista, e aqui não é uma crítica à esquerda, nada disso, só a visão acadêmica marxista, de observar a polícia ostensiva de uma perspectiva quase exclusivamente de repressão e resistência. Sendo que quando a gente pega essa temática da polícia, a gente vê que é uma coisa muito maior. E também falar sobre polícia hoje em dia, ela também é importante para a gente fugir da perspectiva que a gente tem hoje em dia sobre o que é polícia. Porque a gente fala polícia, a gente pensa imediatamente na polícia militar, ou no máximo na polícia civil. Isso. Que você tá na rua, você vai prender criminoso. E o interessante de trabalhar com a Guarda Real de Polícia é que ela era uma instituição muito mais diversificada do que simplesmente segurança pública. Isso foi algo que eu percebi no teu trabalho quando eu estava lendo a dissertação, porque uma das coisas que eu percebi ali das suas conclusões e tal, é que você mostra que a polícia, a Guarda Real nesse caso, né, a Guarda Real, ela vai ganhando atribuições na medida em que ela ocupa lugar de outras instituições, não é isso? Tem um momento que você chega a falar que ela ganha 14 atribuições que são vindas de uma outra instituição. Que no caso, vamos dizer, ela não vai ganhando, ela absorve a responsabilidade de determinadas funções que a Intendência Geral de Polícia tinha nesse período. Porque, por exemplo, diferentemente do que vai acontecer na instituição subsequente, que é o Corpo de Guardas Municipais Permanentes, que hoje a gente chama de Polícia Militar, o Corpo de Permanentes era uma instituição, vamos dizer, independente no sentido de que ela não tinha uma instituição intermediária entre vamos dizer, a autoridade principal, vamos dizer assim. Porque antes você tinha o comandante da Guarda Real de Polícia, que se subordinava ao Intendente Geral de Polícia, que esse, por sua vez, se comunicava ou com o rei Dom João VI ou depois
o imperador Dom Pedro I. Uhum. Então, por ela ser um dos braços da Intendência Geral de Polícia, ela foi o principal braço armado da Intendência para executar muitas das suas funções na corte. Sim. E assim, você acha que essa diluição, digamos assim, das funções da polícia atrapalhou esse processo dela de constituição como instituição? Ou não, assim, porque o que eu percebi, por exemplo, tem um momento lá no finalzinho, eu acho, da dissertação, que você fala que tem o magistrado do bairro, ele utiliza o membro do corpo de polícia para fazer uma determinada diligência que não seria atribuição dele pedir, né? No caso, teria que vir do intendente de polícia. Sim. Então, eu fiquei porque a gente quase que traça um paralelo um pouco com a realidade que a gente tem hoje, mas, né, sem tentar ser anacrônico, mas de que a gente vê um pouco que tem uma diluição das atribuições ali da polícia. Né? E assim, a impressão que eu tive, eu posso estar errado, mas claro, por isso que a gente está te entrevistando, que é justamente isso, de que a diluição dessas funções parece que ela deu uma espalhada assim, na polícia como instituição. E aí parece que ela não ganhou uma definição muito estreita, digamos assim. Entendi. Eu não colocaria o termo diluição, porque eu acho que dizer diluição seria você entender que existia uma coisa mais centrada e a partir disso ela foi diluída. Sim. O que eu entendi ao longo da minha pesquisa é que essa experiência da polícia no universo luso-brasileiro, primeiro em Portugal, depois aqui na América Portuguesa, depois no Brasil, se estava tentando algo novo. Algo novo para a nossa realidade, porque, como eu tentei mostrar ali, as instituições policiais, por exemplo, na França, remontam ao século XVII. Mas em Portugal era uma experiência nova. Então, e se a gente for pegar também o próprio desenvolvimento do Estado português daquele período, a gente vai ver uma série de novas formas de administrar o Estado que não se tinha anteriormente. A diminuição do poder do Conselho de Estado, a criação das secretarias de Estado, que hoje em dia é o equivalente aos ministérios de Estado. Então, tudo isso foram novas formas de administrar. E nesse período você tinha poucas autoridades e poucos órgãos para lidar com muita coisa. Sim. Que é o que efetivamente acaba acontecendo com a Intendência Geral de Polícia. Ela começa em Portugal em 1760, quando é aprovado pelo rei Dom José I o Alvará de 1760, redigido pelo Marquês de Pombal, que na época é o Conde Oeiras, que depois se torna o Marquês de Pombal, e que cria a intendência, e ela tem uma função, vamos dizer, muito mais judicial. O intendente ele se torna um coordenador da atividade judicial portuguesa, uma vez que se considerava que as leis não estavam sendo aplicadas adequadamente. E a partir de 1780, quando tem a reformulação da intendência pela rainha Dona Maria I, a intendência de 1780 até 1807, que é quando a corte sai de Portugal, a gente vai ver uma progressiva ampliação das atribuições da intendência de polícia. Não, eu só queria saber se durante esse processo, dentro do seu recorte, você pelo menos pensou em identificar quem são esses sujeitos que ocupam, o que eles fazem. Critério para selecioná-los. Eu tinha essa intenção, mas mas seria mais uma questão de acrescentar coisas que não era o objetivo principal. Contudo, como a gente sabe, né, o nosso tempo é muito limitado. Então, eu busquei, no meu mestrado pelo menos, me focar mais nos discursos institucionais, que é o que dava para fazer no tempo que eu tive ali. E a gente, né, pela internet, teve muita sorte que, no caso, a Universidade de Nova Lisboa, ela digitalizou praticamente toda a legislação portuguesa. Então, o que me permitiu fazer uma análise um pouco mais aprofundada sobre esse processo na evolução em Portugal. Mas é uma coisa que eu tenho interesse numa pesquisa futura, mas que no mestrado realmente, infelizmente, não deu tempo para fazer. Tem dois pontos ainda que eu gostaria de tocar contigo, que é o seguinte: afinal de contas, então, para essa Guarda Real no Rio de Janeiro, né, porque ela atuava especificamente aqui, quer dizer, na verdade ela atuava no Brasil todo. Não, aqui no Rio. Não, só no Rio de Janeiro. Ah, sim, então beleza. Ela atuava aqui no Rio de Janeiro. Quais eram de fato as atribuições dela? Porque assim, eu lembro de ter visto
algumas dessas bem identificadas, como, por exemplo, o ataque aos quilombos, Sim. né? Mas tem outras, como você falou. Então tem a questão dos costumes, isso, aquilo. Então, quais são especificamente essas que você conseguiu identificar na tua pesquisa? Se a gente for pegar a questão dos costumes, existia uma que nós determinamos que seria a fiscalização das normas e posturas. As normas seriam o que o intendente geral determinava. Já as posturas era um termo que se utilizava quando o Senado da Câmara ou a Câmara Municipal ela estabelecia como fosse uma regra de conduta que o descumprimento dela não se classificava como crime, mas era passível de repressão. E em algumas dessas você tinha alguns costumes que você não poderia deixar de fazer. Um dos casos, aí já mais pegando o exemplo de Portugal, houve um decreto determinando que homens, mesmo em situação de pobreza, não poderiam exercer funções femininas. Se, por exemplo, vamos dizer, você cozinhar alguma coisa para vender, um homem não poderia fazer isso. Caberia à guarda de polícia fiscalizar essa prática ou não nas ruas. É meio bizarro, né? Assim. Isso até me faz pensar num ponto que está dentro disso, que é justamente aquele momento que você fala da docilização dos corpos, né? Com Foucault. Sim. Que é uma coisa que da leitura que eu fiz ali, do que eu entendi, é que não tem só o fato de que o soldado que vai fazer parte desse corpo policial, ele precisa ser disciplinado, né? Para que ele faça esse tipo de segurança, esse tipo de trabalho, mas ao mesmo tempo ele incorpore esse tipo de valor para ele, para que ele retribua isso à sociedade dessa forma, né? De que ele faça parte de um corpo que vai impor essa docilização também, né? Às pessoas, porque tem isso, quer dizer, a polícia está ali para cumprir justamente essa função de transformar os corpos em corpos dóceis. Sim. Né? André, para a gente poder fechar, me fala um pouquinho da questão, por exemplo, da documentação. Que tipo de documentação você utilizou? Você já falou que você leu as legislações, né? Tanto brasileiras quanto portuguesas, mas também que tipo de outro documento e onde você pesquisou esses? A documentação que eu utilizei, a legislação, pegando tanto Portugal, na Universidade de Nova Lisboa, no site deles. No caso da legislação brasileira, eu peguei no site da Câmara dos Deputados. Já outra fonte que eu utilizei foram os ofícios do Intendente-Geral de Polícia para o Comandante da Guarda. Sim. Isso eu pesquisei no Arquivo Nacional. Eu acho que talvez a maior contribuição que o meu trabalho possa ter é para uma perspectiva dos nossos dias atuais sobre o que é segurança pública. Porque quando a gente fala de segurança pública hoje, basicamente a maioria das pessoas pensa, tem que colocar mais polícia na rua. Sim. E o que eu cheguei à conclusão é que o que menos influencia para a melhora da segurança pública é mais policiamento ostensivo. Porque, como a gente falou, o conceito de polícia naquele período, ele englobava uma gama muito maior de coisas. E que, na verdade, continua nesse mesmo sentido, só que essas funções foram diluídas para outras instituições e outras palavras. Sendo que, na verdade, o que efetivamente garante uma melhor segurança pública é você ter um investimento pesado em infraestrutura, saneamento básico, educação, saúde. Porque se você garante à sociedade uma vida minimamente confortável e que ele se sinta que haja a justiça, de que o Estado ele se preocupa com ele, você tem uma redução da criminalidade. A função da polícia, especialmente a polícia ostensiva, ele é lidar com aqueles casos fora da curva. Aquelas pessoas que mesmo tendo uma vida confortável, tendo uma vida boa, cometem crimes como acontece em qualquer sociedade. Então, eu não estou dizendo que a polícia ostensiva, a polícia militar não seja importante. Ela tem uma função muito importante, especialmente na realidade que a gente vive. Sim, é que na verdade essa função precisa ser repensada dentro do nosso contexto. Exatamente. Né? Tá certo. André, cara, muito obrigado. Muito obrigado Excelente entrevista. Oportunidade. Bom, gente, ficamos por aqui, né? Curtam, compartilhem, passem para os amigos, etc e tal. Se inscrevam no canal, evidentemente, né? Desculpa, Renato, desculpa. Mas se inscrevam no canal
e até a próxima. Valeu!